Senhor, professores. Graças a Deus estamos mais uma vez aqui para estudarmos mais uma lição dos jovens. Dessa vez a lição de número 7, que fala sobre a evolução, a falácia da teoria darwiniana. Essa lição será ministrada no dia 17 de maio de 2026. E hoje eu, a professora Rose e a professora Simone iremos comentar esta lição. Antes de mais nada, nós iremos iniciar com uma oração para que o Senhor possa nos dar a direção dessa aula. Rose, eu vou pedir para você orar. Ok. Oremos então. Senhor Jesus, Pai amado, bendito, estamos aqui primeiramente para te agradecer por essa tão rica oportunidade de aprender, Senhor, mais de Ti. Queremos pedir que o Senhor abençoe a cada professor, de cada congregação, que o Espírito Santo possa ministrar as palavras certas para que sejam faladas para os nossos alunos e que surtam, Senhor, o melhor efeito. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu vou pedir para você, Simone, ler para nós o texto principal, o resumo da lição e os nossos objetivos. Paz do Senhor, irmãos. O texto principal fala: todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. João, capítulo 1, versículo 3. O resumo da lição é: a teoria darwiniana, ao excluir Deus da criação, contradiz a revelação bíblica, que afirma que todas as coisas foram criadas intencionalmente por um Criador soberano. Os objetivos da lição são 3: elencar os princípios da teoria darwiniana, mostrar a visão bíblica da criação e apontar as consequências da secularização da ciência. Amém. Eu acredito que esta lição, esse tema, né, quando fala sobre a criação do mundo, é um dos maiores desafios, das maiores dificuldades, talvez, para os nossos alunos que nasceram no Evangelho, que estão ali dentro da igreja, foram criados na igreja. Por quê? Desde pequenininhos, já na sala dos pequenininhos mesmo, é ensinado na igreja, na escola dominical, que o mundo foi criado por Deus, que um homem foi criado por Deus. E as crianças já crescem, né, com essa mentalidade, né? Se perguntar para uma criança de 8, 9 anos, quem criou o mundo, ela vai dizer, uma criança cristã, né, nascida no Evangelho, ela vai dizer que foi Deus. Aí a criança entra na escola secular. Aí chega um determinado momento, é introduzida uma disciplina que começa a falar sobre isso, sobre a criação do mundo. E ali a escola apresenta algo totalmente diferente. Então eu acredito que dá aquela bugada, né, na mente da criança, né? Porque até então ela aprendeu que foi Deus quem criou o mundo, que foi Deus quem criou o homem. E aí de repente vem uma outra linha de pensamento, alguém falando que a criação do mundo é de uma forma totalmente do que ela aprendeu. Então acho que esse é um dos temas mais difíceis para os nossos alunos, para aqueles que nasceram no Evangelho, que foram criados desde crianças dentro de uma igreja evangélica. E hoje nós vamos falar sobre esse assunto, e antes de entrar, eu queria até perguntar para vocês, meninas, vocês acham relevante a gente falar sobre isso? Por quê? Eu dei esse exemplo das crianças, né? Mas os nossos alunos já são grandes, não é? Muitos deles já fazem faculdade, muitos deles já têm uma profissão formada. Será que eles já passaram por todo esse processo? Será que ainda é relevante falar com eles sobre isso? O que vocês acham? Eu acho que é, Edna. Mesmo porque eles não param de estudar. E a filosofia, a ciência, ela vem bombardeando não só na escola e na faculdade, mas em todos os lugares onde a ciência, principalmente, né, ela precisa ser estudada e discutida. Sempre vai ter alguém bombardeando e trazendo ideias contrárias ao criacionismo. Isso é fato. Eles vêm com argumentos fortes, mas que são contrários à Bíblia. São contrários à Bíblia. E, assim, são teorias.
né? Não são certezas. Aquele aluno, nosso aluno, que não está pautado na palavra de Deus, que pela fé, né, acredita que tudo foi criado com uma ordem e com uma propriedade, eles vão sim amolecer para esse lado científico, e lembrando que a ciência é importante, a Bíblia não é contrária à ciência, né? Mas é relevante. Sim, né? Você acha assim? Eu acredito que para nosso público-alvo, que são jovens, é até mais importante do que na primeira idade. Eu acredito que essas teorias, elas estão mais presentes na vida deles até mesmo do que das crianças menores. Então é muito importante, é muito relevante estudar esse tema e ensiná-los a combater e firmá-los, né? Que é o que a gente vai discutir no decorrer da lição, de como a gente pode fazer isso, né? Realmente, né? Porque enquanto essa teoria do darwinismo, ela vem mostrando que o homem foi criado de forma aleatória, sem um propósito, muitos dos nossos alunos podem, nesse momento, estar vivendo assim, que como se eles não tivessem propósito, se eles não tivessem importância. E a nossa visão bíblica, ela vem combatendo essa teoria, né? Dizendo que, sim, o homem foi criado por Deus e ele tem uma importância muito grande. Então, realmente, né, é muito importante nós falarmos sobre isso, professor. É muito relevante. A lição, ela não vem por acaso. Ela não vem por acaso, é um tema atual, um tema em que, como a Rose falou, em todas as áreas, né, na faculdade, no trabalho, às vezes até numa rodinha de amigos ali, vai surgir esse assunto. E os nossos alunos precisam, né, estar preparados, né, para falar, para responder, para se posicionarem como cristão. Então é muito importante. Bom, eu vou entrar já no nosso primeiro ponto, que fala sobre os princípios da teoria darwiniana. Nesse ponto, nós falaremos sobre a origem por acaso, a ausência de design e implicações ateístas. Nesse primeiro subtópico, quando fala da origem por acaso, eu vou ler, porque é um texto bem pequeno. Ele fala assim: a teoria darwiniana sustenta que a vida surgiu de forma espontânea, a partir de elementos químicos simples, sem qualquer direcionamento ou intenção. A seleção natural e as mutações aleatórias são vistas como os principais mecanismos pelos quais os organismos se adaptam e evoluem ao longo do tempo. Esse modelo exclui qualquer envolvimento direto de um criador, promovendo uma visão puramente materialista da vida. Nós temos falado muito sobre essa questão material aqui nessas lições, né? E essa teoria, mais uma que vem falando sobre isso, que é a visão deles, como fala aqui, né, promove uma visão totalmente materialista. E quando a gente fala sobre princípios da teoria darwiniana, nós já falamos aqui que os nossos alunos já estão atentos a isso, mas é bom a gente falar um pouquinho por que é a teoria darwiniana. Talvez tenha alguém na sala que ainda não saiba disso, mas é bom a gente relembrar, fazer um resumo ali. Teoria darwiniana, porque o fundador dessa teoria foi Charles Darwin, né? Charles Darwin era um biólogo, geólogo. Ele, no ano de 1859, ele lançou um livro. O nome do livro é Sobre a Origem das Espécies. E esse livro é um relato de uma experiência dele. Durante mais ou menos 5 anos, Charles Darwin ele viajou pelos continentes, por alguns lugares, e ali ele foi coletando fósseis, animais, plantas, várias coisas para fazer uma experiência. E esse livro é um relato dessa experiência, onde ele chegou à conclusão que a criação, a natureza, o homem, tudo foi criado, como ele diz, é uma seleção natural, é uma variação natural de algumas espécies que aconteceram no decorrer do tempo, né? Nós estamos falando de muitos anos, né, Rose? Milhões, bilhões de anos até, né? Essa seleção, foi acontecendo algumas mudanças, algumas mutações,
para chegar onde estamos. Então, hoje, o homem como ele é hoje, e de acordo com essa teoria, inicialmente ele não era assim. Ele sofreu algumas modificações, sofreu mutações, e assim todas as espécies. Então, por isso que é chamado a origem das espécies. Então, a teoria darwiniana é devido a esse homem, Charles Darwin. Então, normalmente é assim que acontece, né? A teoria leva o nome do seu fundador, do seu criador, né? É bom, professor, você fazer esse resumo para que os alunos se atentem, né, mais. E ele fala aqui no texto, o comentarista, dessa origem por acaso, né? Quando a gente pensa nessa questão por acaso, é uma coisa tão assim, né? Porque o que é por acaso? É uma coisa que não foi planejada, uma coisa que não teve planejamento, que ninguém pensou, por acaso aconteceu. E ele pensa, Darwin afirma que a criação do homem foi feita dessa maneira, aconteceu por acaso. O texto aqui ele fala, né, que sem qualquer direcionamento ou intenção. Isso vai totalmente ao contrário da nossa visão bíblica, quando a gente sabe que houve um Deus que criou todas as coisas, que planejou, que conversou sobre a criação do homem antes, né? A Bíblia é muito clara, né, que ela fala, façamos o homem. Houve uma conversa ali da Trindade para criar o homem. Então, nós vemos que essa teoria, ela foge totalmente da perspectiva bíblica. E é por isso que a gente precisa, sim, falar sobre isso. O finalzinho desse ponto, ele fala, né, que eu já até comentei, que esse modelo exclui qualquer envolvimento direto de um criador. Então, Deus não está envolvido na criação. Deus não está envolvido, relacionado com a criação. Por quê? Foi tudo feito de uma forma natural. Nós vamos falar muito mais ainda no decorrer da lição, mas se nós pararmos para pensar, é impossível, né, algo ser feito de forma aleatória e se tornar uma coisa tão bonita, não é? E complexa, porque o corpo humano é um corpo feito com uma complexidade. Vários DNAs diferentes, né? Eu diria vários não, eu diria todos, porque ninguém tem um DNA igual, né? Tem a questão também dos grupos sanguíneos. É um corpo muito complexo, medulas, né? E a Bíblia fala disso tudo, né? Então é muito importante eles conseguirem entender o que é uma coisa e o que é a outra. Exatamente, para poder se posicionar, né? É. Mas então isso que a teoria darwiniana é isso, né? Mas nós sabemos que o mundo não foi feito por acaso, o homem também não. Mas vamos falar mais um pouquinho sobre isso no segundo tópico, né? A ausência de design, né, Rose? Sim. Na teoria darwiniana, como você já antecipou, nada foi planejado, foi tudo por acaso, né? Então, os tons de pele, os modelos de cabelo, todas essas coisas, né? Deus criou cada ser humano, cada um do seu jeito. Quando a Bíblia diz que ele criou o ser humano à sua imagem e semelhança, a gente consegue enxergar o plano de Deus, o planejamento de Deus, a ordem de Deus, a harmonia, a beleza, né? Ele cria cada ser humano único, com suas diferenças, suas igualdades também, mas é um design inteligente, sim. Deus criou o ser humano com propriedade. Aqui diz que a teoria darwiniana clássica argumenta que a complexidade dos organismos é resultado da acumulação de pequenas mudanças ao longo do tempo, sem a necessidade de um criador. A palavra de Deus diz que Deus é o criador e que tudo foi feito por ele com planejamento, com propósito, né? Aí ele dá o exemplo aqui do olho humano, é só um dos exemplos, né? A gente tem dentro do olho humano, assim como o DNA, algo que é único.
Então, algo feito por acaso não nos daria essa gama de situações, de diferenças. Deus, ele é soberano e ele criou o ser humano com amor, com cuidado, né? Esse homem que você falou, Edna, ele, de acordo com a teoria darwiniana, ele aparece na história de 6 a 8 milhões de anos. Ele é um primata. Sendo que assim, as pessoas falam que era um macaco, que era parecido com um chimpanzé, mas a teoria darwiniana diz que não é nem um primata e nem um humano. Se parece muito com um primata e se parece muito com um humano. E a partir da criação desse ser, aí o tempo vai mostrando e modificando lentamente, até chegar hoje, né? E assim, então muita coisa não evoluiu ainda, então. E também há uma controvérsia, né, Rose? Porque, e quem criou esse primata? Exatamente. De onde surgiu, né? A teoria darwiniana, ela diz que antes do ser humano existia muita coisa. A gente começa com o Big Bang, né? Que é a grande explosão que forma todas as coisas. Mas não tem como uma explosão desorganiza. Tudo está organizado matematicamente, filosoficamente, cientificamente, fisicamente, tudo está organizado dentro de um sistema. Não tem como o acaso produzir isso, né? Então a gente olha para a Bíblia e vê uma descrição de como tudo foi planejado e executado pelo Criador. E faz muito sentido, né? Faz muito sentido. As coisas são organizadas, tem ordem. Aqui fala das marcas do Criador impressas em toda a natureza. Quem nunca chegou em frente ao mar e não agradeceu a Deus pensando, como pode essa água toda só vir até aqui, né? Tem coisas que não tem muita explicação. Lógico, tem teorias, mas teoria é teoria, né? Mas pela fé a gente acredita que Deus, ele criou sim todas as coisas, com ordem, propósito e harmonia, né? Sim. E aí a gente já vê uma contradição, né? Porque dessa teoria é como se um evoluísse do outro. E aí a gente vê a morte antes da criação. Então, assim, como é que algo vai surgir da morte? Sendo que a morte é a consequência do pecado. Então aí a gente já vê a contradição com a palavra de Deus. Sim. Porque o Salmo 90 fala que antes que os montes nascessem, ou que tu formasse a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Deus já existia antes mesmo dele formar o mundo. Então, quando ele fez o mundo e a criação e o homem, só daí veio a morte depois que o homem pecou. Então, já contradiz totalmente a palavra de Deus, porque se algo evolui de algo que existia, que morreu, para evoluir uma outra espécie, só o que fosse se adaptasse melhor vivesse, então isso já contradiz a palavra de Deus, né? E isso acaba gerando, né, essa teoria, implicações ateístas, porque as pessoas acabam desacreditando realmente de Deus, não é, Simone? Exato. Como que você explica esse ponto aí? Então, o tópico 3, o que nós vamos ver aqui é dessa visão, dessa teoria darwiniana, é que quem adota essa visão, o intuito dela é tirar Deus do foco, do princípio da criação ali. Quem adota essa visão não vê Deus no centro da criação, e sim que não há espaço para Deus no meio dela. Então, isso implica em uma série de coisas. Quando nós tiramos Deus do centro da criação, a gente vê uma série de coisas que tornam os princípios importantes que Deus deixou para nós em coisas irrelevantes, como a fé e a moralidade. Então, a ausência de Deus transfere a responsabilidade
moral e o plano divino para o humano. E quando isso acontece, a gente vê a sociedade que a gente tem hoje, que ela, tudo o que a gente tem, essas teorias, essas ideias, tudo que tem acontecido na nossa sociedade nos dias de hoje, o secularismo, a falência moral, o relativismo, o egoísmo, o que só importa é o agora, o importante mesmo é ser feliz, é a ausência de Deus nessa visão. Então, esse naturalismo filosófico, que só o que importa, que só existe é a matéria, a espiritualidade, não há realidade espiritual nisso, tudo isso é reflexo da tentativa de tirar Deus da criação. Então, a ausência de Deus no processo da criação leva a toda essa ruína que a gente tem presenciado nos dias de hoje, essas teorias infundadas, não comprovadas. Mas quando nós temos um olhar clínico e ligado à Bíblia, a gente consegue ver, porque nós que conhecemos a palavra de Deus e os nossos jovens, que é o intuito dessa lição, que eles também estejam firmados e conheçam a palavra, é até difícil a gente compreender uma ideia dessa, porque quando a gente olha, fala, Jesus, mas isso não entra na nossa mente. Então, o intuito dessa lição é realmente esse. Por isso a igreja, ela tem um papel fundamental nos dias de hoje. O papel da igreja é rebater, resistir à tentativa de remover Deus. O nosso papel é fundamental, é preparar, é estar preparado e preparar os nossos jovens para combater essas ideias malignas que vêm querer tirar Deus do centro, porque Deus é e sempre foi e sempre será o centro de todas as coisas, que é o nosso textuário. Sem ele, é impossível compreender a criação de Deus. Por que eles nunca chegam a uma resolução? Porque eles querem tirar Deus. Então, só é possível compreender a criação de Deus quando ele faz parte dela. Então, através da revelação da palavra, nós conseguimos compreender com a nossa mente limitada a criação. É isso. Muito bem colocado, né? E a igreja realmente ela tem que se posicionar, né, Simone? Tem que se posicionar, manter firme o que a palavra de Deus diz. A palavra de Deus, ela não negocia para nos agradar. Ela é o que ela é. Então, a verdade do Evangelho confronta todas essas teologias, essas teorias, todas essas teorias de hoje, essas ideias, essas falácias. Exatamente. Bom, vamos então aqui para o nosso segundo ponto, que fala da visão bíblica. Nós já comentamos, né? Não tem como, a gente já vai adiantando, mas agora vamos falar mais abertamente a visão bíblica sobre a criação, que é a visão que nós entendemos, que nós conhecemos, que nós adotamos. Aqui nós veremos sobre a criação ordenada, o princípio da finalidade e ser humano especial. Quando nós vemos aqui a criação ordenada, esse ponto é muito importante. Ele começa dizendo que a Bíblia afirma com clareza que Deus criou todas as coisas com ordem e propósito. É o que nós já comentamos aqui. Esse princípio refuta a ideia de que todas as formas de vida surgiram de um ancestral comum, sem a intervenção divina, que foi o que a Rose falou. Não existe esse ancestral comum. Ou se existe, ele foi criado por Deus, não é? Mas a Bíblia ela deixa muito clara a forma como surgiu a vida humana na Terra. Como surgiu tudo que tem vida. A Bíblia é muito clara sobre isso. A criação, de acordo aqui com esse texto, ela foi feita de uma forma ordenada, de uma forma criativa também, e nós vemos que há uma diversidade em todos os setores da vida. Há uma diversidade, a Rose já falou bastante aqui sobre o ser humano, sobre o corpo humano, que é uma diversidade muito grande, mas nós também vemos essa diversidade na questão da fauna, na flora, nas águas. Então, há uma diversidade muito grande. Isso vai totalmente contrário a algo criado por acaso. Porque, embora seja algo diversificado, é algo também ordenado, não é? E é até estranho falar assim, porque geralmente quando tem muito, a ideia é que
dá uma confusão, dá uma bagunçada, né? Mas na criação de Deus, não. A diversidade, ela é ordenada, ela segue uma ordem, ela segue um padrão, né? Isso é muito maravilhoso. Aqui nesse ponto tem uma parte que eu achei muito maravilhosa. Fala assim, ó, a criação ordenada implica que há limites naturais. Isso daqui também é muito importante. Você falou do corpo humano, Rose. O corpo humano, ele tem limite, não é? Você vê que durante o dia nós estamos aqui gastando energia, correndo para lá, falando, conversando, andando, mas quando chega uma certa hora, o próprio organismo, o próprio corpo, ele já vai puxando para o sono, ele precisa ter esse sono. É o limite do corpo humano. Esse é só um exemplo, mas tem vários exemplos. O coeficiente de inteligência, por exemplo, né? Você vê que alguns seres humanos, eles têm um coeficiente maior do que outros, né? Sim. Mas até o coeficiente de inteligência tem um limite. Ele chega num lugar e não tem mais. Eles dizem que o Albert Einstein era um homem muito inteligente, com um coeficiente muito grande, mas ele tinha um limite. Entendeu, gente? Então, assim, tudo tem um limite. Você falou do mar, que é maravilhoso. Sim. Esse exemplo do mar, né? Porque foi uma ordem já dada por Deus, que as ondas elas chegariam até aquele ponto. E dali elas têm que voltar. É uma ordem já dada pelo Criador. E quando, por vontade dele mesmo, acontece dessas águas, elas ultrapassarem, é um desastre total. Então nós temos que há um limite, tudo foi criado com uma ordem maravilhosa. Aqui também fala da função, cada criatura possui sua identidade, função e valor dados pelo Criador. Tem um inseto, não sei se você já ouviu falar, que chama efêmera. A efêmera, a vida adulta dela é só de 24 horas. Aí você pensa, poxa, uma vida adulta só de 24 horas, né? Mas ela tem uma função nas águas do rio. Ela tem uma função, ela vive como larva, né? Durante mais ou menos 3 anos. E aí ela passa por uma mudança como a borboleta. Aí ela cria asas e ela começa a voar, mas a função dela é voar, como ela já é um adulto nessa agora, e ela vai procriar e morrer. A função dela é só se reproduzir, mas ela tem mais uma função ali naquelas águas. Ela serve também como alimentos de pássaros. Então você vê, a gente olha assim, um inseto tão pequeno, e você olha muitas vezes nem dá valor, mas ele foi criado com uma função ali. Então todos têm uma função. E isso precisa ser, a gente precisa olhar isso e reconhecer a mão de um Criador, a mão do Criador, porque tudo tem o DNA do Senhor nessa história. Fala de valor aqui também, que é importante, né? Nós sabemos que tudo tem um valor. Quando a gente pensa nas plantações, quantas plantações que a gente nem conhece muitas vezes, mas elas servem para medicamento, não é? Então nada foi feito por acaso, e a gente precisa entender isso. Fala assim que isso revela não apenas um ato de poder, porque foi um ato de poder a criação do mundo e do homem, mas também é um ato de amor, um ato de sabedoria, porque Deus fez tudo isso não por ele, não para ele, porque ele já é, como a Simone leu aqui, ele é Deus eternamente, ele sempre existiu, mas ele fez tudo isso para mim e para você, não é? Para nós, para os seres humanos, não é? Ao reconhecer que Deus criou cada espécie, rejeitamos a noção de que a diversidade da vida é apenas resultado de modificações aleatórias. Então nós precisamos reconhecer que tudo foi feito de forma ordenada, de forma funcional, de forma certeira, e quando nós reconhecemos isso, nós estamos o quê? Dando glória a Deus, glorificando o nome do Senhor, reconhecendo Ele como Todo-Poderoso. Aqui no finalzinho desse ponto, ele fala assim, o povo de Deus é chamado a observar a criação com reverência, vendo nela as marcas da mão do Criador.
vejam bem, ao observar com reverência, no caso de reverência a Deus, de admiração, não reverenciar a natureza como nós vemos um grupo de pessoas que fazem isso, né? E aí, a leitura de quinta-feira, que fala do Salmo 33, eu quero ler com vocês, se vocês puderem, leiam isso com os alunos. Olha que coisa maravilhosa que o salmista fala aqui. Na leitura, ele pede para ler 33 e 6, mas eu vou ler do 6 ao 9. Olha, Salmo 33, do 6 ao 9. Pela palavra do Senhor foram feitos os céus, e todo o exército deles, pelo espírito da sua boca. Ele ajunta as águas do mar como num montão, como nós falamos, a questão do mar. Põe os abismos em tesouros. Tema a terra ao Senhor, temam-no todos os moradores do mundo, porque falou e tudo se fez, mandou e logo tudo apareceu. Então nós vemos aqui com clareza a criação do mundo, feita pelas mãos do Criador. Então nós precisamos, os nossos alunos precisam ter essa convicção, precisam ter a certeza disso, que nada foi feito por acaso e tudo tem, nós vamos ver um pouquinho mais aqui no subtópico 2, mas tudo tem a sua finalidade, o jovem tem a sua finalidade, o jovem não foi feito por acaso, ele não está nesta vida por acaso. E nós vamos ver um pouquinho mais, eu não vou falar, senão vou dar spoiler aqui, deixa a Rose falar aqui o segundo subtópico, Rose. Tá bom. Tudo tem um princípio e tudo tem uma finalidade mesmo, Edna. Você leu aí, eu vou ler aqui que o comentarista pede para ler em Romanos, que é o capítulo 1, versículo 20. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e a sua natureza divina têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas. Então, a grande finalidade, o propósito da criação de Deus é revelar o próprio Criador dentro dessa natureza. É por Ele, vem dele e é para Ele todas as coisas, né? Então a gente começa aí esse ponto falando sobre essa soberania e essa finalidade. É revelar o Criador. Deus criou todas as coisas para que através dela Ele fosse revelado. E nós enxergamos Deus em todos os lugares na natureza, no cosmos, no céu, enfim, em todos os ambientes. Deus está lá, porque é dele. Ele quem criou, né? Aí fala que todo ser vivo tem e exerce uma função. A Edna já falou aqui sobre a efêmera, né, que é um insetozinho. A gente tem outros também, que é a abelha. Se matarem as abelhas do planeta, o planeta entra em colapso. Você sabia disso? Os biólogos e cientistas dizem a função da abelha ela é muito importante. Ela poliniza, né? Ela também tem uma função de... existe uma cadeia, né, animal, e a abelha dos insetos ela está no topo, assim como o leão também está no topo, Edna. Ele não mata para comer, quem mata é a leoa, ele só está lá, mas ele é o leão, ele é o rei da floresta, né? Tem uma função ali, assim como o ser humano também tem uma função. E diz aqui que, contrária à visão darwinista, a fé cristã afirma que tem direção e sentido todas as coisas. Aqui fala que ignorar o princípio da finalidade é esvaziar a existência humana do seu verdadeiro propósito. Todos fomos criados com um propósito, né? Fala que a vida sem Deus é perder totalmente o sentido. Fala das crises existenciais da sociedade contemporânea também. Por que essas crises? Porque o ser humano resolveu tirar Deus do centro de todas as coisas. Então, existem crises existenciais, sim. Porque agora o ser humano tirou Deus do eixo e desestabeleceu o equilíbrio que foi proposto pelo próprio Deus, né?
fala que a criação proclama que há um Deus que intencionalmente nos formou. Não somos obra do acaso. Cada um dos nossos jovens, a lição é para eles, né? Mas para nós também, cada um tem um valor, e um valor inestimável. E esse valor ele é tão importante que Deus mandou o próprio Filho para que todo aquele que nele crê não perecesse, mas tivesse vida eterna, fosse resgatado do pecado. Então, Deus precisa ser glorificado por essa obra, Edna. Deus precisa ser glorificado. A teoria darwinista, ela tira totalmente o potencial da glorificação a Deus. E isso é o maior erro da teoria darwinista. E é muito perigoso, né, que os jovens serem influenciados por essa teoria. Porque essa questão dessas crises é muito difícil. Sim. Porque, infelizmente, muitas vezes, estando na igreja, existem jovens que estão passando por uma crise existencial. Sim. Não é? E, então, acho que é um momento oportuno para nós, como professores, orientar, falar que, ao contrário disso, a vida dele, como você falou, tem um propósito. Deus pode usar. Nós acabamos de passar por um congresso onde ouvimos testemunhos maravilhosos, né? Jovens aí que falam a palavra de Deus, que testemunham. Então, Deus pode usar esses jovens para ser um instrumento para que, através deles, da vida deles, outros venham a Cristo. Deus pode usar esses jovens para que, através deles, outros tenham vida. Então, os nossos alunos precisam ter consciência disso. Enquanto a teoria darwiniana vem colocando na mente deles que a vida deles é sem propósito, a Bíblia fala que a vida dele tem um propósito, porque ele foi criado por Deus. Ele é especial. Então, a vida dele tem sim um propósito. A teoria darwiniana, ela tem um roteiro de pesquisa. Ela é uma teoria grande e essa teoria influenciou em muita coisa. Influenciou na literatura, na arte. Tudo que foi escrito depois do Darwin, ou naquele momento em que o darwinismo na França estava em expansão, tudo mostra essa questão humanista, né? Quando eles descrevem lá no livro, o mais famoso brasileiro, eu acho, o Dom Casmurro não, o Cortiço, né? Eles descrevem o ser humano como se ele estivesse no cio, é como um animal. O homem pulando como um macaco é animal. Então tudo foi comprometido por essa teoria. A arte foi também comprometida. A arte plástica, os desenhos, né, as esculturas. Então essa teoria darwiniana, ela veio naquele momento em que Deus é tirado do centro das coisas, que a gente falou, que você falou, Edna, nas aulas passadas. É uma teoria muitíssimo perigosa. Sim, muito. Mas o ser humano é especial, não é, Simone? Sim. A gente vai ver aqui no ponto 3 que o ser humano ele ocupa um lugar especial, né? Um lugar de destaque na criação. Sim. Então, quando Deus criou o homem, ele fez o homem à sua imagem e semelhança. Deus projetou o homem como um ser trino e uno, corpo, alma e espírito, e que possui mente, emoção e vontade. Então, o ser humano, a gente vai ver aqui no capítulo 1 de Gênesis, versículo 26 e 27, diz assim: E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem, à sua imagem, a imagem de Deus os criou, macho e fêmea os criou. Então, aqui na Bíblia a gente já vê um diferencial. Deus criou o homem com sentimento, com poder de decisão, com intelecto, porque Deus criou o homem com propósito. Como já foi falado aqui pelas irmãs, tudo tem o seu propósito e com o homem não foi diferente. Deus desejou se relacionar com o homem, com a raça humana. Então Deus deu também para o homem o livre-arbítrio. Então o homem em si,
ele pode se comunicar com Deus, ele pode espontaneamente adorá-lo, servi-lo, então com fé, com lealdade, com gratidão, tudo isso Deus deu para o homem. Então a gente vê que o homem ocupa um lugar especial na criação e com o poder de decisão entre discernir o certo e o errado. Então quando o diabo ele viu que o homem tinha tudo isso, que Deus desejou ter esse relacionamento com o homem, o que ele fez? Ele tentou a Eva. Então o homem foi criado sem pecado, com um coração amoroso, santo, conforme a imagem e semelhança de Deus. Então o que corrompeu o homem foi o pecado. Então isso implica uma responsabilidade moral em refletir o caráter de Cristo. Todos esses atributos que Deus compartilhou com o homem era para que o homem fosse o reflexo de Cristo. Mas quando o homem cede ao pecado, a gente vê que o pecado entrou e já vem destruindo aquilo que Deus criou. Então a gente precisa ter uma visão ampla disso, da criação e de que Deus criou. Então, diferente da teoria darwiniana, o que vê o ser humano como um mero, aqui como o comentarista coloca, diferente da teoria darwiniana, que vê o ser humano como um mero produto da evolução natural, a Bíblia afirma que há algo único em nossa origem. Único por quê? Por tudo isso que a gente já leu aqui e comentou. Deus fez o homem diferente de todos os outros seres criados. O homem tem um intelecto, o homem pode ter essa consciência do certo e errado. Por isso que o homem ocupa um lugar especial e em destaque. Então, quando a gente vê aqui embaixo, fomos formados pessoalmente por Deus e dotados de espírito. Isso implica responsabilidade moral e capacidade de adoração, necessidade de redenção. Negar essa realidade é reduzir a humanidade a uma máquina biológica. É tudo que nós não somos, né? Sim. Uma máquina biológica. Nós somos seres pensantes. Temos a capacidade de pensar, de refletir tudo aquilo que o Senhor nos deu, né? E isso é maravilhoso, mas ele é maravilhoso se usado para o bem, para aquilo que o Senhor nos criou, que é para estar em um relacionamento com Deus Santo e refletir a imagem dele. Porque quando nós saímos e tiramos Deus do centro, caem todas essas falácias. Exatamente. Então temos que o ser humano é especial e nós como cristãos a gente precisa se sentir especial. Sim. Não é? Porque além de Deus ele ter nos criado, ele também nos salvou, ele nos adotou, como nós vimos na lição anterior, não é? Então nós podemos nos sentir especiais também, porque nós temos um Deus que ele quer ter um relacionamento conosco, como a Simone colocou. E os jovens precisam entender isso, precisam pensar isso, que ele é especial para Deus. Ele não não foi criado por acaso, não está nesse mundo por acaso, mas ele tem uma importância muito grande para o Senhor. Então que a gente possa ajudar os nossos jovens a refletir sobre isso. O nosso terceiro ponto fala dessa questão de debate e consequências, não é? E a gente sabe que esse tema é um tema que realmente ele surge, vai gerar muitos debates e também tem suas consequências. Vamos falar aqui sobre a secularização científica, a moralidade e valor e resposta da igreja. Quando nós falamos sobre essa secularização científica, ele começa o ponto falando assim: a adoção do darwinismo como paradigma dominante contribuiu para uma crescente secularização da ciência. A explicação naturalista do mundo passou a ser considerada a única válida, enquanto qualquer menção à fé, propósito ou criação foi descartada como não científica. A lição fala um pouquinho dessa secularização, secularismo. Esse secularismo ele é uma ideologia onde Deus não existe ou é irrelevante. Ou então ele há uma separação entre o mundo e a fé, entre mundo e igreja. Por isso que muitas vezes a gente fala assim, no sentido secular, quer dizer, de acordo com o mundo, com o pensamento do mundo, porque há essa separação. E até então, o que acontece, irmãos? Antes da teoria de Darwin, as pessoas até acreditavam, sim, que
na criação por Deus. Havia outras fontes de outras teorias que falavam de outras formas, mas a maioria das pessoas acreditava sim que o mundo foi criado por Deus, que o homem foi criado por Deus. Mas a partir do momento que Deus começa, como as irmãs já colocaram aqui, a sair do centro, o homem começa a tirar Deus do centro, aí entra essa teoria do darwinismo. Agora, a partir de então, a ciência, ela adota a teoria darwinista como verdade absoluta em relação à criação do homem. Então foi algo que trouxe marcou. A Rose já falou um pouquinho aqui, esse ponto aqui também fala do impacto que teve na cultura, do impacto que teve na educação, porque até então falava da criação do mundo por Deus, mas agora a ciência não faz nenhuma menção da fé na criação do mundo. É dado a menção, o mérito é dado totalmente a essa teoria darwinista. Antes dessa teoria, né, que ele fala aqui que ele tem um impacto na cultura, né? As pessoas, como eu falei, elas pensavam, a ideia da evolução, ela acabou dominando as pessoas. Isso mudou a forma das pessoas pensarem. Então, se alguém antes achava que Deus tinha criado o mundo, agora, com essa questão da evolução, eles passam a ter uma mentalidade diferente. Por quê? De acordo com a teoria, nós fazemos parte da natureza. Nós não fomos criados, como a Simone colocou, de uma forma especial. Nós fazemos parte ali da natureza. Somos fazemos parte de um processo evolutivo. Então muda totalmente a forma de pensar, tanto na cultura como na educação, em todas as áreas. Então essa secularização científica está relacionada a isso. E ele fala novamente da posição da igreja. Olha o que ele fala no finalzinho. Contudo, a igreja deve lembrar que ciência e fé não são inimigas. A Rose já falou sobre isso. E realmente não são. A igreja não é contra a ciência. O que a igreja, não pode aceitar ou aprovar é a ciência que tira Deus do centro, seja de qualquer situação, seja no sentido da criação ou de qualquer outra coisa. Olha o que ele fala: a verdadeira ciência busca a verdade, e toda a verdade, por fim, pertence a Deus. Então, Deus ele é a verdade absoluta, e a verdadeira ciência ela deve buscar também a verdade. Mas quando a ciência contradiz aquilo que a Bíblia diz, aí isso é que nós não podemos aceitar. Eu acho que nesse ponto é isso. Vamos então ver a questão da moralidade e valor. E a Rose vai falar esse ponto. O comentarista aqui, ele é bem autoexplicativo esse ponto. Eu vou ler porque está bem tranquilo. Sem um criador que estabeleça o bem e o mal, cada cultura ou indivíduo pode definir seus próprios valores e a moralidade torna-se relativa. Você já falou do relativismo, né, Edna? E é isso mesmo que acontece. Isso é relativo à cultura, isso é relativo à idade, isso está relativo ao grupo social em que eu vivo, né? E não existe erro ou acerto. A gente precisa entender que tudo é relativo. É isso que o darwinismo imprime, né? Aí, aqui o comentarista também fala que essa visão tem consequências destrutivas. Porque já que não tem um Deus que estabeleça o bem e o mal, o que é certo e o que é errado, essa teoria abre espaços para injustiças, desrespeito à vida, aborto, eutanásia e outras práticas aí que passam a se tornar justificáveis quando a vida humana é tida como uma vida dentro desse processo de evolução, né? Produto da evolução. Porque a partir do momento que isso acontece, e a Simone também já falou sobre essa trindade, né? A gente tem corpo, alma e espírito. Dentro dessa teoria, é só um corpo, né? Que vai para a Terra e vai ser destruído pela Terra e acabou ali. Mas não, né?
A Bíblia fala que o corpo é a morada do Espírito Santo, ela é o templo do Espírito Santo. E mais para baixo fala que negar isso é promover um mundo onde reina a confusão e a injustiça, né? Cada um de nós tem um valor e esse valor, Edna, ele não termina quando morremos. Ele é um valor que ele é eterno, né? Então, o problema dessa teoria é que ela deturpa essa idade de moralidade e esse valor eterno que é o valor deixado para nós por Deus, né? Então, é isso. E vocês vejam, meninas, que existe um grupo de pessoas no mundo, principalmente a igreja, que acredita nessa criação por Deus, não é? E mesmo assim nós vemos que o mundo está como está, né? Porque aqui está falando de moralidade, de injustiça. O mundo está como está, mesmo tendo a igreja aqui. Imagine, então, se realmente o mundo fosse, a criação fizesse parte desse processo, se fosse dessa forma mesmo, não é? Como então que não estaria esse mundo, não é? Bom, mas a Simone vai falar para nós sobre a resposta da igreja. Estamos finalizando aqui, não é? Mas vamos falar aqui. Diante de todos esses desafios impostos pelo darwinismo, a igreja ela é chamada a oferecer uma resposta, né? E essa resposta ela precisa ser firme e equilibrada, como o comentarista colocou aqui, né? Então, aqui a lição diz que o comentarista diz que não rejeitamos a ciência, mas a ciência ela precisa ser submetida à soberania de Deus e à autoridade das Escrituras. Então nós não rejeitamos, mas ela tem que estar debaixo da soberania de Deus. Então, se Deus nos fez seres pensantes e com capacidade de dialogar, a gente precisa dialogar com a cultura, porém sem abrir mão da fé bíblica. E isso é um contexto muito importante no meio dos nossos jovens, porque hoje em dia a gente vê dentro das universidades que a maioria deles já tem uma opinião formada e às vezes até mesmo através dessas teorias, e ao invés de nós falarmos para os nossos jovens assim, você não vai para a universidade porque lá você vai se deparar com essa situação onde eles podem ser influenciados ou influenciar. O dever da igreja é oferecer uma resposta firme. E como é que nós vamos oferecer essa resposta firme? Firmada na palavra de Deus, nas escrituras que Deus deixou aqui para nós. Então, a faculdade, ela vai ser, a gente tem que levar os nossos jovens, não pregar contra, mas a gente tem que introduzi-los já com uma visão bíblica formada, para que quando eles chegarem lá, eles tenham argumentos bíblicos suficientes para combater essas falácias. Se eles estiverem inseguros no que a Bíblia diz, facilmente eles serão influenciados por essas teorias. Mas se eles tiverem a palavra de Deus no coração firme e a convicção que tudo foi criado por Deus e com propósito, eles terão condição de combater essas falácias. Então, estar preparado para combater, refutar e defender a verdade das Escrituras como ela é, com equilíbrio, mas sem abrir mão da fé bíblica. Então, proclamar o Evangelho com coragem e com uma cosmovisão completa. Completa por quê? Deus fez a criação, teve a queda, tem a redenção, mas também tem a restauração. Então, em Cristo, a reconciliação entre a fé e a razão, bem como a verdadeira explicação sobre quem somos e para que fomos criados, vem através da palavra de Deus, né? Então, nós fomos criados, nós temos um propósito, e ele é eterno, e todas as coisas caem aqui no texto áureo, né? Foram feitas por ele, e nada do que foi feito poderia ter sido feita sem Deus. Então, assim a igreja, ela deve se manter firme e ensinar com clareza a doutrina da criação,
que Deus é o Criador, que Deus é o centro de tudo e que nós não somos uma obra do acaso, nós somos uma obra-prima feita por Deus e Deus é vivo, e essa convicção nos dá uma segurança e uma identidade, o que muitos jovens hoje em dia às vezes podem se sentir perdidos, sem saber para onde vai, qual é o seu propósito de vida, mas em Deus nós podemos ter esperança e podemos saber quem nós somos em Deus. Deus estabelece a nossa identidade, Ele nos criou com um propósito. Então, até Jesus voltar, a igreja precisa estar firme na palavra. E os jovens precisam saber a palavra de Deus, e nós também, não só os jovens. Nós temos que estar firmados na palavra, seguros, para não vai ser qualquer vento de doutrina, qualquer teoria que vai nos levar. Se nós estivermos na palavra, se nós conseguirmos colocar para os nossos alunos que a palavra é quem nos segura firme, que nos mantém de pé, é o que vai nos levar até o céu e alcançar o nosso propósito divino, de nos relacionarmos com Deus, de sabermos quem nós somos em Deus. Então a igreja precisa estar firme. Ela pode sim dialogar com a cultura, mas sem negociar os seus valores, sem negociar os princípios da palavra. A palavra sempre vai permanecer diante de todas essas teologias, então ela precisa ser pregada com firmeza, com coragem, e não para agradar os jovens, mas sim para nos confrontar e nos levar a pensar, porque Deus nos fez a pensar, nos seres pensantes. Então nós temos essa capacidade de reflexão e de escolha também, de escolher o que é certo, o que é errado, e que lá no meio deles nós podemos escolher ficar com a palavra de Deus. É isso que precisa estar vivo na nossa mente, no nosso coração. Amém, muito bem falado, né? Você tem alguma coisa para falar ainda, Luizinha? Acho que já foi tudo bem explicado, né? Amém. Então nós vamos ficar por aqui hoje, professores. Que Deus abençoe sua vida. Eu vou finalizar aqui com esse pense que eu achei muito importante. É uma pergunta. Eu vou deixar essa pergunta para você, para nós, né? Como a Simone falou aqui, não só os jovens, mas nós também. Esse último pense. Olha que pergunta interessante. Como a fé em um Criador pessoal muda a maneira como você entende o valor e o propósito da vida humana? E aí eu acrescento, como o valor e propósito da sua vida. Então, que você reflita nessa pergunta aqui desse pense e que Deus abençoe grandemente a sua vida. Amém.